Qualquer um de nós corre o risco de ter uma infecção no apêndice em algum momento da vida. E quando isso acontece, chamamos o problema de apendicite. Tem gente que começa a apresentar os sintomas, mas demora para procurar atendimento. Hoje você vai ver que esse atraso pode ser muito arriscado. É que no caso da apendicite, a gravidade aumenta com o passar das horas. Por isso, hoje você vai entender quais são os sinais do apêndice infeccionado. Vamos falar da cirurgia feita no SUS e da recuperação depois desse procedimento. Fique ligado! Meu nome é Marcos Dantas, eu sou cirurgião, sou atualmente chefe do serviço de cirurgia do Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Sou também cirurgião da Rede Dora e professor de cirurgia da Estácio de Sá. E vim aqui falar com vocês sobre apendicite aguda. Tudo bem, doutor Marcos? Como vai? Tudo bem, Marcela, prazer. Prazer é meu de estar te recebendo aqui no Ligado em Saúde de hoje para a gente conversar sobre apendicite. As pessoas normalmente falam de apendicite, conhecem o problema, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos começar entendendo a função do apêndice. Qual é? Qual a importância dele? Algumas pessoas acreditam que o apêndice é um remanescente da evolução da espécie humana. Mas se a gente for estudar o tecido que compõe o apêndice, a gente vê que o apêndice é composto, na sua maioria, por um tecido chamado de linfóide. Ele produz linfócitos, que são células de defesa. Então, o apêndice tem uma função ligada à defesa do organismo. É claro que o organismo produz essas células em outros lugares, então a pessoa que opera o apêndice, que remove o apêndice por um problema de inflamação, de apendicite, o apêndice não é um órgão indispensável. A pessoa vive absolutamente bem sem esse local de produção de células de defesa, porque ele é substituído por outros lugares no organismo. Mas é interessante, né? Porque então ele tem uma função. Eu também já tinha ouvido em algum momento que ele não tinha função, que ele podia ser retirado, que ele era só um vestígio ainda dessa nossa evolução. Mas ele tem uma função. E vamos entender qual a localização dele? Eu tenho uma figura aqui. Tá ótimo. Quero que você fale pra gente. Olha lá onde ele está em destaque. Ali no destaque a gente já tem até ele inflamado, né? Exatamente. A gente tem em destaque na figura um apêndice inflamado. Você observa que ele está preso ao seco. O seco é o início do intestino grosso. Então, o final do intestino fino, do intestino delgado, o intestino delgado se comunica com o intestino grosso por uma válvula, essa válvula iliocecal. Isso fica no abdômen à direita e na parte inferior do abdômen. Então, no abdômen inferior direito. Então, é nessa localização que está o apêndice. E por que ele inflama ou infecciona? Aliás, qual seria a palavra mais adequada? Ele inflama ou ele infecciona? Na realidade, a apendicite, quer dizer, o que é a apendicite? Há uma obstrução da luz do apêndice. O apêndice ele é oco por dentro, ele é como se fosse um intestino, só que ele é em fundo cego. Então, há uma obstrução do interior da luz do apêndice, muitas vezes produzida por um fecalito. A gente chama de fecalito. Fecalito são fezes endurecidas, um pedacinho de fezes endurecidas que cai no interior do apêndice. Que não deveria cair ali. E obstrui. E essa obstrução faz com que aquele fundo, aquele saco do final do apêndice não consiga mais se comunicar com o intestino. Então, ali é um local contaminado, a proliferação de bactérias e a infecção, que é a apendicite aguda. Então, a infecção acontece justamente por isso, né? Exatamente. Outras coisas podem obstruir o interior do apêndice. A própria hiperplasia, o crescimento desse tecido linfóide, poderia, por exemplo, obstruir o interior do apêndice. E aí tem a ver com a própria função do apêndice, né? Haveria uma desregulação qualquer ali que geraria isso? Crescimento, uma hiperplasia, um crescimento daquele tecido. E o apêndice é um órgão muito pequeno, ele tem aproximadamente, aí, em média, 9, 10 centímetros e com uma luz, com o interior muito estreito. Então, um pequeno crescimento desse tecido poderia obstruir a luz do apêndice e produzir essa mesma inflamação. Em que fase da vida, doutor, que isso mais acontece, esse tipo de inflamação, né? Olha, isso é mais comum na segunda e terceira décadas de vida. Então, o sujeito que tem de 10, 11 anos até 30 anos. Está aí o principal momento onde o apêndice inflama. E a gente sabe por que ele costuma acontecer mais nessa faixa, nessa fase da vida? Ele é incomum
na fase muito inicial. É muito difícil você pegar uma criança muito pequena com apendicite, porque inicialmente ele tem um formato como se fosse um triângulo invertido. Então, se ele está assim e a comunicação com o intestino está aqui, dificilmente ele obstrui. À medida que a criança começa a crescer, ele começa a tomar um formato mais tubular. E aí começa a acontecer a possibilidade da inflamação. Então, é muito pouco comum, muito na fase inicial, passa a ser comum numa fase intermediária, ali, segunda e terceira década de vida, e depois, porque uma parte das obstruções do apêndice se dão por hiperplasia linfóide. E nessa fase da vida é onde a hiperplasia linfóide acontece mais. Depois, à medida que a idade avança, a hiperplasia do tecido linfóide é menos comum, e aí as obstruções do apêndice se dão exclusivamente por esse pedacinho de fezes endurecidos, que se torna menos comum à medida que a idade avança. Não é tão frequente, Não né? é tão Pode frequente. acontecer, mas não é tão frequente. Exatamente. E a gente tem como calcular o risco da gente ter ao longo da vida? Eu, por exemplo, qual o risco que eu teria ao longo da vida de ter esse tipo de problema? Porque eu tenho muitos conhecidos que já tiveram. Não é um problema incomum, né? Não é incomum. Ele acontece, estima-se que 1 em cada 50 pessoas vai ter uma apendicite aguda em algum momento na vida. Então, é comum. Se a gente for falar da prevalência entre os sexos, ele é um pouco mais comum nos homens do que nas mulheres. Para cada 3 homens, 2 mulheres. Então, quer dizer, não é uma doença incomum, tem uma discreta predileção pelo sexo masculino, apesar de também ser comum nas mulheres, e acontece aí em torno de 2% da população, 1 em cada 50 pessoas. E quando a gente fala de apendicite, a gente logo pensa nos sintomas, né, que devem servir de alerta até para um atendimento rápido. Queria que a gente deixasse bem explicado que sintomas são esses. O que essa pessoa tem, por exemplo, no início, quando esse apêndice ainda está inflamando? Vamos considerar que 80% das pessoas que têm apendicite têm uma apresentação clássica e que 20% têm uma apresentação atípica. Isso pode acontecer então também? Pode acontecer. Então, de cada 5 pessoas que têm apendicite, 4 têm um sintoma que é muito típico, é uma dor abdominal, que começa ou aqui onde popularmente a gente chama de boca do estômago, ou na região ao redor do umbigo. Essa dor, à medida que o tempo passa, ela caminha, progride para o lado direito do abdômen, para a área inferior à direita, que é onde o apêndice está localizado. Então, a dor normalmente tem essa característica. Geralmente, como é uma infecção, há uma febre. Essa febre normalmente é uma febre baixa, não é aquela febre de 39, 40 graus. É uma febre baixa, uma febrícula. Podem haver sintomas gastrointestinais como a falta de apetite, o vômito, a inapetência, pela própria dor também, pela né? própria infecção do peritônio que está ali ao redor do apêndice. Então, 80% das pessoas têm essa apresentação clínica típica. Mas além da dor caminhar, né, dela fazer esse trajeto do umbigo para a parte direita... Na verdade, ela migra, ela começa num determinado lugar e depois ela passa a doer do lado direito. Mas, além disso, ela também é crescente? Essa dor vai aumentando com o passar do tempo? Ela pode ser crescente, mas pode também não ser. A dor é uma característica muito típica. Se a gente for pegar qual é o sintoma mais comumente associado à apendicite aguda, é a dor. Ele é o sintoma mais comum, tá? E com essa característica em 80% dos casos. E nesses 20% restantes, em que os sintomas não são típicos, né? Do que a gente está falando? São sintomas atípicos. Aí a gente encontra uma variedade de sintomas onde a dor pode estar presente, mas pode não ser com essa característica. Então, ela não foi exatamente para essa localização, ela se manteve nessa localização mais superior, ou ela foi para o abdômen à direita mais superiormente. Isso depende muito também da localização do apêndice. Em algumas pessoas ele está um pouco mais baixo, em outras pessoas ele está um pouco mais alto. Em algumas pessoas ele está por trás do intestino e a dor pode vir um pouco mais para a parte de trás. Então, esses outros 20% são sintomas atípicos e que são bastante variáveis. E nesse caso deve ficar até mais difícil da pessoa identificar, ou até o próprio médico talvez leve um tempinho um pouquinho maior, para fazer o diagnóstico, para fazer o diagnóstico. Mas a gente fala de diagnóstico daqui a pouco, no próximo bloco.
Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai entender também quais são os riscos da infecção no apêndice, né? Quando ela não é contornada a tempo. E a gente ainda vai falar da cirurgia de apendicite. A gente volta já já. Estamos de volta com o cirurgião Marcos Dantas, que está explicando tudo para a gente hoje sobre apendicite, não é isso, doutor Marcos? Isso mesmo. Está muito bem explicado, a gente já entendeu a localização, a função do apêndice, entendeu por que ele infecciona, né? Que sintomas são esses. Agora, o que a gente deve fazer diante dos sintomas? Porque também muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Esse desconforto abdominal pode acontecer por conta de outros problemas, mas a gente desconfiando da apendicite, o que a gente deve fazer? Normalmente, a pessoa que está com apendicite tem como sintoma predominante a dor abdominal. E a dor abdominal não é sempre uma apendicite. Pois é. Então, eventualmente, a pessoa tem dor, ela usa um analgésico para aquela dor, e a dor que não melhora, ela requer avaliação médica, ela requer atendimento médico, porque pode ser apendicite ou pode ser uma outra condição que requeira diagnóstico e tratamento. Então, a recomendação é, diante de um quadro de dor abdominal que não cede a um analgésico comum, essa pessoa deve procurar o atendimento médico para que se faça uma investigação da causa dessa dor abdominal. E a gente está falando de um atendimento de emergência, né? Já soube de muita gente chegando em emergência com dor por conta de apendicite, que é uma dor bastante insuportável, né? A dor é um sintoma agudo, né? Então, a dor é desconfortável, então a dor requer tratamento. Além do analgésico, que é o tratamento para a dor, a pessoa precisa da investigação da causa da dor abdominal, que, entre outras, está incluída a apendicite aguda. E esse diagnóstico é um diagnóstico simples quando a gente chega no atendimento médico? Muitas vezes, sim. Eu volto para aquele 80% dos casos são típicos, então, em 80% das vezes, o diagnóstico não é um diagnóstico difícil. Ele inclui não só o exame físico, que muitas vezes é bastante sugestivo. Então, a gente pega, é mais prevalente no homem do que na mulher. Naquela faixa etária, então você pega um adolescente de 15 anos, 16 anos de idade, com um sintoma típico, com um exame físico bastante característico, o diagnóstico se torna muitas vezes fácil. Mas é possível ter que fazer algum exame de imagem também? Sim, a gente inclui os exames complementares, eles são complementares. A gente inclui exames de laboratório, exame de sangue, que vai mostrar que tem uma infecção em andamento, e os exames de imagem. E aí a imagem, a gente hoje basicamente fala da ultrassonografia do abdômen, ela tem uma sensibilidade aí em torno de uns 85% na detecção da apendicite aguda e, eventualmente, até na tomografia computadorizada de abdômen, que tem uma sensibilidade maior do que 95%. Então, a gente tem hoje métodos bem sensíveis para detectar a presença da apendicite, mesmo nos casos atípicos. Maravilha. Vamos ouvir agora um depoimento que a gente gravou com a Maria da Conceição, que teve apendicite. Vamos ouvir o caso dela, depois a gente comenta. Vamos lá. Uma noite, eu deitada, e comecei a sentir assim, umas dores em volta do umbigo. No dia seguinte, persistiu a dor. Eu fui ao médico, fui examinada, tudo, ele examinou o local, nada, só a dor. Eu vim para casa, medicada, melhorava. No quinto dia, eu já estava sentindo muita dor mesmo. Na noite, foi uma dor tão forte que eu cheguei a morder o travesseiro. Era uma dor assim bem forte mesmo, de causar náuseas. Um mês eu sentindo essa dor. Um mês direto, de medicação e nada. Aí procurei um outro médico, aí eles me encaminharam para Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu já não cheguei legal, já estava bem, ficando debilitada. E o médico veio e examinou. Quando ele enfiou os dedinhos por dentro, assim, abaixo do umbigo, quando ele soltou, eu já desmaiei. Quando eu voltei assim, eu já estava operada. A recuperação foi lenta. Só depois de 15 dias que eu fui voltando ao normal, porque foi uma cirurgia bem complicada, devido a ela ter supurado. Foi um antibiótico bem forte, devido à infecção que eu tive, né?
passando o tempo que o médico determina, vida normal, sem dores, sem nada mais, tudo tranquilo, vida normal. Que bom que a dona Maria da Conceição está bem. Agora, o caso dela foi complicado. Ela ficou um mês para de fato, ser operada, né? Isso é um risco muito grande, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução da doença. Eu costumo dizer o seguinte, a apendicite é uma doença cuja gravidade está relacionada ao tempo de evolução. A gente sabe que as complicações da apendicite estão relacionadas à fase da inflamação. A gente passa no início por uma inflamação inicial e depois o risco é a perfuração do apêndice. A gente sabe que depois de 36 horas de sintoma, o risco de perfuração é entre 16% a 36%. Então, até 1/3 das pessoas, depois de 36 horas de sintoma, já pode ter seu apêndice perfurado e aquilo que as pessoas conhecem popularmente como apendicite supurada. Isso, ela até citou isso ali, né? À medida que o tempo passa, a cada 12 horas que o tempo passa, o risco de perfuração aumenta em 5%. Então, a gente sabe que a apendicite rápido, né? está diretamente ligada ao tempo, a gravidade está diretamente ligada ao tempo de evolução. Você observa, a gente está falando aqui do caso típico, que é o homem adolescente, que é completamente o inverso dela. Isso. Então, são fatores de confundimento, que a pessoa chega, uma senhora de 56 anos, do sexo feminino, Sai isso um pouco do pode padrão, né? fugir um pouco ao padrão. Mas a gente sabe que a doença também acontece nessas pessoas e você tem que estar atento na investigação das dores abdominais em qualquer faixa etária. No caso, a gravidade dela foi justamente por conta dessa espera, né? Dessa dificuldade em saber exatamente qual era o diagnóstico, né? A doença com certeza progrediu, né? E aumenta a progressão, aumenta a gravidade, aumentam os riscos. E tem também um outro risco que é a peritonite, é isso? A peritonite é uma inflamação do peritônio. O que é o peritônio? O peritônio é um revestimento do abdômen, é a tinta da parede, é aquela área que reveste o abdômen. Então, um apêndice que começa com uma inflamação, que não é reconhecida, que evolui para uma perfuração, que evolui para supuração, aquele acúmulo de pus no interior do abdômen gera uma peritonite, uma inflamação generalizada do peritônio. E a gente está aumentando a gravidade. A gente está aumentando a gravidade. E isso torna a cirurgia também mais delicada, mais arriscada? Essa recuperação já vai ser mais complicada? Numa fase, quanto mais precocemente, mais simples é a operação, melhor é a recuperação, maiores as chances de sucesso. Quanto mais tardiamente, mais difícil é a operação e, portanto, mais difícil a recuperação e maiores as complicações. Porque a gente pode dizer que a cirurgia de apendicite é uma cirurgia simples para quem chega no estágio ainda inicial, né? Não é para deixar ninguém muito assustado, não é isso? Se feita numa fase inicial, é um procedimento de média complexidade, porque é uma cirurgia, mas com solução bastante simples. E como é que é isso no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, doutor Marcos? Explica para a gente, como é que é feita essa cirurgia? As pessoas devem. Então, ele tem a dor abdominal que não melhorou com o analgésico comum, ele procurou atendimento médico, numa emergência de um hospital, numa unidade de pronto atendimento, e ali ele passou por uma investigação. Uma vez feito o diagnóstico de apendicite, ele precisa de uma cirurgia. Essa cirurgia pode ser realizada de várias formas. Nós temos a maneira convencional, através da abertura do abdômen, e mesmo essa maneira convencional pode ser realizada de várias formas. Mais uma vez, se você está numa fase inicial, a inflamação do apêndice está apenas começando, você é capaz de fazer a operação com um corte pequeno em cima da localização do apêndice. Se você já tem, por exemplo, a peritonite, você precisa de uma limpeza maior do abdômen como um todo, você muitas vezes tem que fazer um corte mediano no abdômen, que algumas vezes pode ser só abaixo do umbigo, mas que outras vezes pode ter que se estender até a região acima do umbigo. Então, esse é o tratamento convencional, da cirurgia convencional. Hoje já existe uma técnica minimamente invasiva chamada de cirurgia por laparoscopia. Ao invés da incisão, ao invés do corte,
Você vai fazer 3 pequenos orifícios, vai colocar uma câmera no interior do abdômen e nos outros 2 orifícios você vai usar instrumentos na mão direita e na mão esquerda do cirurgião e por ali você vai remover o apêndice. Claro que isso também deve impactar na recuperação, né? Que deve ser mais rápida. A recuperação normalmente é mais rápida. Pela videolaparoscopia. Normalmente Agora, esse apêndice não faz falta, então? Porque sempre a cirurgia é o caminho, né? Você tem que fazer a cirurgia de retirada desse apêndice. E ele não faz falta. Como é que é essa recuperação sem o apêndice? É necessário algum tipo de tratamento posterior para substituir isso ou o que ele produzia? Como é que é? Não. O organismo ele é capaz de produzir a célula de defesa, as células de defesa que o apêndice produzia em outros lugares. Então, o apêndice não é um órgão indispensável, pelo contrário, ele é um órgão dispensável e a remoção do apêndice não implica em nenhum cuidado posterior, exceto aqueles cuidados de um pós-operatório. Nos dias que... os dias após a cirurgia, a pessoa precisa de algum repouso, vai passar por um processo ali de reintrodução de alimentação, etc. Repouso até que esteja recuperado. Uma vez recuperado, ele vai ter uma vida normal sem o apêndice. E pelo que eu entendi das causas do problema, a gente não pode nem falar em prevenção, né? Não existe prevenção. Não existe prevenção para esse tipo de problema. E quanto tempo que dura essa recuperação? Depois de quanto tempo que uma pessoa pode voltar a retomar suas atividades, né? Voltar à vida normal? Isso vai depender um pouco também da fase em que a apendicite foi operada. Por quê? Mais uma vez, né? Se o sujeito foi operado numa fase inicial, ele tinha lá 24 horas de sintoma, um apendicite inicial, foi operado por laparoscopia, teve alta muitas vezes no dia seguinte, tirou pontos com uma semana e ele está com a vida praticamente recuperada, exceto para uma atividade física mais intensa, etc., onde ele vai demorar um pouco mais de tempo. Agora, se a pessoa já tinha peritonite, precisou de uma grande incisão no abdômen, precisou de antibiótico por tempo prolongado, internações mais prolongadas, essa recuperação vai ser um pouco mais lenta. E até o próprio antibiótico pode ser também que se estenda um pouquinho para essa fase, mais prolongado, né? Exatamente. Tá certo, a gente chegou ao finalzinho do programa. Você quer deixar um recado, enfatizar alguma informação que a gente tenha dado ao longo do programa? Fica à vontade. Eu acho que o importante é que as pessoas, talvez a principal mensagem, não só da apendicite aguda, mas da dor abdominal, seja a pessoa que tem uma dor abdominal, que usou um analgésico comum, que não melhorou, que não se automedique, que procure o atendimento médico, que procure assistência, porque só ali ele vai ter condições de avaliação da sua dor, de tratamento adequado e de investigação da causa dessa dor, que muitas vezes requer um tratamento específico e que o tempo, a evolução pode ser inimiga dessa doença, como é o caso da apendicite aguda. Se for no caso, né, se essa pessoa tiver aqueles sintomas clássicos, como você bem descreveu, ela já pode, acender o sinalzinho vermelho e desconfiar também, a partir daí de procurar um atendimento. E o diagnóstico vai ser fácil e o tratamento vai ser precoce. Tudo vai dar mais certo, né? Tá bom, muito obrigada, doutor Marcos, pela sua participação aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pelo convite. E o programa de hoje, então, fica por aqui. Mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br. Ou então você também pode ligar para o 0800 701 8122. A ligação, você já sabe, é gratuita. E você pode falar com a equipe do programa pela nossa página do Facebook também. É só curtir e participar. A gente se encontra, hein? No próximo Ligado em Saúde, eu vou ficar esperando você. Até lá!